Saudações judocas, mais uma virtude, coragem. Eu gosto dela, na verdade, porque às vezes a gente tem uma visão muito simples da coragem, né? Que é aquela coragem que a gente enfrenta os medos, apenas enfrentar os medos. Coragem vai muito além disso, muito além disso. Mas eu falei pra vocês que eu ia falar explicar mais ou menos como é que. Deixa eu até mudar de tela, já, pra gente ver essa questão da coragem, né? Mais uma imagem bonita. Eu falei com vocês que eu ia explicar como que a gente organiza, a forma de entender um kanji, né? Por isso que eles falam, kanji é como se fosse muitas línguas. Muitas pessoas que falam muitas línguas dizem que cada língua que você aprende se torna mais fácil de aprender uma nova. Porque estruturas e pedaços, mas principalmente a maneira como você pensa línguas em geral, passa a se tornar mais fácil de você absorver o conhecimento de outras línguas, mesmo que não sejam da mesma árvore genealógica das línguas, tá? Porque alguma coisa você aprendeu em uma outra língua e assim vai indo, ok? Isso acontece 100% dentro da estrutura dos kanjis. Quanto mais kanjis você sabe, mais você consegue aprender outros kanjis. Então o processo não é... você não aprende, tipo, um, dois, três, quatro, cinco kanjis. No início é assim. Mas quando você sabe 100 kanjis, você já sabe mais do que 100. Porque esses 100 se juntam em algum momento e formam outros kanjis. Então, o escalonamento de você entender kanjis é progressivo. É mais ou menos com a questão de falar línguas, tá? Então, vou explicar para vocês um pouquinho sobre isso. Como que, além de... essa vai ser um pouquinho maior, porque eu vou passar para vocês isso, tá? Eu vou aproveitar esse kanji do Yu, da coragem. Porque o Yu, por exemplo, ele é um kanji que ele é formado de 3 kanjis, né? O kanji de baixo ali é o kanji do homem, ok? É o kanji do homem. O kanji do meio é o campo. Não sei se vocês conseguem desenhar mais ou menos na cabeça de vocês, mas ali são 3 kanjis. E o de cima é um kanji que representa solidão. Então é solidão, campo e homem. Entendam como esse kanji vai virar coragem. O homem sozinho no campo. Pensem no passado, quando essas palavras foram construídas. Então, para um homem estar sozinho no campo, tem que ter coragem. É assim que se formam os kanjis, né? Então, é preciso um entendimento filosófico. Por isso que é tão difícil para uma pessoa de fora do Japão aprender a escrita do kanji. Porque ele precisa entender um pouco da cultura daquele país, né? Bom, e é assim que formam-se todos os kanjis, basicamente, ok? Lá nas aulas que eu dou sobre nomenclatura do judô, eu explico um pouquinho desse kanji, do katakana, do hiragana, que são as maneiras que se escreve no Japão, as grafias, os tipos de grafias japonesas. Bom, vamos falar de coragem aqui, que eu já enrolei demais vocês, né? Coragem que é a irmã da honestidade. É uma característica que devemos cultivar a todo custo. Isso significa que nem todo ato impulsivo é um ato de coragem. Peguem isso. Vou até já interromper aqui para explicar. Atos impulsivos não são atos de coragem. Ter coragem necessita automaticamente você ter medo. Eu só posso ter coragem mediante ao medo. Vou beber água. Não é um ato de coragem. Por quê? Porque eu não tenho medo do que vai acontecer ao beber água. Então não é um ato de coragem. Percebam isso. Embora muitos pensem que estamos sendo corajosos quando nos lançamos nos braços da morte, isso só será algo valoroso caso tivermos um bom motivo para fazê-lo. Entenda como que os princípios, os princípios do Bushido, eles não trabalham separado, eles trabalham sempre em conjunto. Lá atrás a gente percebeu, a gente
falou várias vezes dessa busca pela morte, mas essa morte honrada. Essa morte num momento certo. Ah, se a minha busca então é morrer, então se o objetivo do samurai é só morrer, bom, então eu vou só ali lutar, não vou levantar minha espada, não vou lutar direito, e aí eu vou morrer. Não é assim. Cultivar a coragem não é o bastante. Devemos reconhecê-la e admirá-la nos demais. Isso é um negócio que não vale nem só para a coragem. Devo dizer que ele vale para todos os princípios do Bushido. Talvez alguns sejam mais difíceis, mas outros menos. Reconhecer nos outros é sempre muito importante. Eles dão um exemplo aqui de 2 senhores feudais, eu gosto da nomenclatura, mas aqui são 2 daimyos, tá? O termo em japonês são daimyos, que a gente pode traduzir, comparar com os senhores feudais, que eram exatamente os senhores de terra. Kenshin e Shingen, que lutaram por 15 anos. Ao saber da morte de seu rival, Kenshin chorou amargamente pela perda daquele a quem classificou como o mais perfeito dos inimigos. Eu gosto disso. Fazendo uma comparação estranha, vou falar do meu lado nerd aqui, é mais ou menos a relação do Batman com o Coringa, né? Em várias revistas eles falam muito sobre essa questão de como um depende do outro, né? Como se eles precisassem um do outro, né? É curioso isso. Eleve-se acima das massas de pessoas que têm medo de agir. Um samurai deve ter coragem heróica. Aqui o Yu, inclusive, é uma coragem heróica, tá? Aqui vocês vão ver em várias traduções Heroic Courage. É absolutamente arriscado, é perigoso, é viver a vida completa, plena e maravilhosamente. A coragem heróica não é cega, é inteligente e substitui o medo por respeito e cautela. Ela enxerga o medo e substitui o medo por respeito e cautela. Mais uma vez, reforçar para vocês essa questão, tá? Da coragem. Não vocês... Bom, aqui não tem ninguém muito jovem, né? Fazendo essa graduação. Mas vocês precisam terem consciência que a coragem, ela não é você se julgar na situação de perigo. Você se jogar sem pensar nas consequências. Você substitui o medo por respeito e cautela. Não demonstrem coragem demais. Não sejam idiotas. Pessoa que não tem medo das coisas é uma pessoa inconsequente. Um samurai não é inconsequente. Coragem é você superar seu medo, transformar o medo em respeito e cautela. Lembrem-se disso, guardem isso com vocês. Porque coragem, eu acho que desses aí, muita gente fala hoje que é corajosa, e tem muita gente que dá as caras aí mesmo para fazer tudo. Mas a gente pode considerar isso coragem ou é loucura? São duas coisas muito distintas, senhores. Não caiam na loucura. Forte abraço.